Evangelho de Gênesis 5, apenas o verso 24 diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Apenas esse versículo por enquanto. Essa passagem é bem conhecida, né? Tem um louvor que fala que Enoque andou com Deus, que também é um louvor antigo, mas muito conhecido, e a gente ouve muito falar sobre andar com Deus. Mas hoje é exatamente sobre algo que a gente ouve muito falar, que o Espírito Santo de Deus quer que nós nos atentemos para o que de fato é andar com Deus. E o valor que consiste na pessoa que se esforça, que se esmera em andar com Deus. Com a pessoa que entende o que é isso, da maneira como Enoque entendeu. Muitas vezes a gente diz que anda com Deus ou que Deus está com a gente. Mas aí nós vamos entender hoje, a partir de algumas coisas que o Espírito Santo vai nos falar, que não é bem assim. Às vezes nós acreditamos ou achamos que estamos andando com Deus, quando na verdade não estamos. É isso mesmo, é forte. Vamos voltar um pouquinho no verso. A gente leu o verso 24 apenas, não foi? Percebam, a gente vai voltar lá no versículo 17. Se vocês não quiserem abrir, não precisa, eu vou lendo só para vocês entenderem uma coisa que vocês precisam linkar quando eu for discorrer. No verso 17 diz assim: todo o capítulo 5 é a genealogia de Sete, então vai falando, né, dessas pessoas, quem são elas e quem sucedeu elas e quantos anos viveram. E aí no 17, e foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. Diga comigo, morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Diga comigo mais uma vez, morreu. Morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Olha quanto tempo ele viveu. E então nós retomamos o versículo inicial que nós lemos essa noite. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais. Diga comigo, não se viu mais. Porquanto Deus o tomou para si. Tem versões que diz que Deus o arrebatou. Então percebam a diferença. Nós voltamos a alguns versículos e vocês repetiram comigo, e morreu, para vocês entenderem que essas pessoas, como muitos outros mortais, experimentaram a morte. Elas viveram longos anos, 900 anos, 800 e tantos anos, mas todas elas morreram. Sim ou não? Sim. Enoque, nós não dissemos e morreu. Não foi? O que foi que nós dissemos de Enoque? E não se viu mais. Enoque não experimentou a morte. Enoque é a segunda pessoa que a Bíblia relata que não experimentou a morte. Além do profeta Elias, só Enoque, alguém muito menos conhecido do que o profeta Elias. Alguém de quem a Bíblia fala muito pouco sobre a sua história. Diferente do profeta Elias, de quem a gente tem um pouco mais de propriedade, um pouco mais de conhecimento sobre a sua história, a sua trajetória e o seu relacionamento com Deus relatado na Bíblia. De Enoque pouco se conhece, pouco se encontra na Bíblia. Aqui apenas diz a sua genealogia, o seu tempo de vida, que foram 365 anos, e que ele foi arrebatado, que ele não experimentou a morte. Mas existe algo muito profundo por trás do fato dele não ter experimentado a morte. Antes o versículo diz que ele andou com Deus, não é isso que diz o versículo que precede, o 23? E foram todos os dias de Enoque, perdão, é o 22, né? 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Então o 22 nos diz que ele andou com Deus. Sim? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Amém? Quem aqui anda com Deus? Amém. Você tem que ter convicção disso, gente.
E Enoque, depois de ter vivido seus 365 anos, não morreu. Enoque é uma pessoa, é um dos descendentes de Adão, das 10 gerações que sucederam a Adão, que viveram muitos anos. Então, quando a gente vem nessa genealogia, a gente vê realmente períodos de vidas muito longos. Não é? A gente não vê, citamos aqui alguns, todos eles viveram muitos. E Enoque, ele é da 7ª geração dessas 10. Ele é alguém que fez parte dessas gerações de um povo que viveu por longos anos. Então, imagina se nós temos na nossa caminhada a oportunidade de reconsiderar as nossas escolhas e andar com Deus e ajustar a nossa vida para andar de maneira que agrade a Deus. Imagine alguém que vive 300, 600, 800 anos. Mas esse tempo era um tempo que sucedia o dilúvio, o tempo em que Deus destruiria a terra, era um tempo de muita promiscuidade, de muita corrupção. Era um tempo em que Enoque poderia se deixar sucumbir às tentações, às bandejas, às oportunidades. Poderia se deixar ir no embalo, poderia não se posicionar como alguém que andava com Deus. E nós vamos entender um pouquinho mais à frente a importância do posicionamento. E se você ficar bem ligado, você vai entender algo que o Senhor também ministrou aqui durante o louvor. Portanto, diz assim para o irmão que está do seu lado: Enoque andou com Deus. Eu vou andar também. Amém? Nós também vamos andar. Mas o que é andar com Deus, minha gente? Andar, a gente sabe que é a gente efetivamente caminhar. Andar, eu estou andando. E muitas vezes na nossa caminhada a gente anda acreditando que Deus está andando conosco. Sim ou não? Levanta, por favor. Vamos ficar de pé. Vamos andar. O Espírito Santo quer que você ande e Ele quer andar com você também. Amém? E eu estou andando. Aleluias. É Ele que manda. Vamos embora andar. Anda em volta da sua cadeira, anda em volta do templo. E aí, você está andando com Deus? Está andando no Espírito? Sim ou não? Andar é isso, não é? Todo mundo está andando comigo aqui? Amém, glória a Deus. Andar é isso, é a gente se movimentar. É a gente se deslocar de um lugar para o outro. Mas isso não se limita na trajetória de Enoque. Pode se sentar, mas se quiser ficar andando também no Espírito, pode andar. Tem liberdade, em nome de Jesus. Amém? Nós entendemos que andar é a gente se deslocar de um lugar para o outro. É realmente nós nos movimentarmos, nós caminharmos, nós seguirmos, nós sairmos de um estado de inércia, de um ponto, e nos deslocarmos até outro. Mas, muitas vezes, nós não fazemos isso de maneira consciente. A gente acorda, vai para o trabalho, chega do trabalho, acorda, cuida da casa, cuida dos filhos, faz uma coisa, faz outra, e não se dá conta de que deveria estar andando com Deus, ou muitas vezes de que Deus está ali, mas não está necessariamente andando com você, porque você está muito envolvido com os afazeres. O seu olhar não está alinhado como deveria estar na companhia, em com quem você deveria estar andando. E andar é isso. É o ato de você caminhar e de se locomover. Mas a gente não pode limitar a nossa cabeça a entender que é só geograficamente falando, que é só deslocando o seu corpo de um lugar para o outro. Mas caminhar, trilhar uma caminhada, trilhar uma trajetória com Cristo, com Deus, como foi com Enoque. É zelar pelos princípios, é buscar viver uma vida de santidade, é ter um caminho verdadeiramente ajustado por Deus. Porque, afinal de contas, você estaria ou está andando com Ele. E como que você poderia andar com Deus sem ouvi-lo, sem saber dele para que direção você vai naquele dia? Se você tem que voltar alguns passos, porque por vezes essa é a direção de Deus. Sem saber se é o momento de ir para a direita, para a esquerda, como nós louvamos, para frente. Se é o momento de dar uma voltinha, se é o momento de ficar estacionado ali. O nosso espírito precisa entender a caminhada que nós temos que trilhar. E ela precisa ser guiada por Deus, como foi com Enoque. Quando nós caminhamos nos trilhos da santidade, nós experimentamos da fé. Nós experimentamos dos frutos da fé.
Nós experimentamos do sabor de viver totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Ele nos diz, é hora de subir, você sobe. Quando Ele nos diz, é hora de descer, você desce. Quando Ele nos diz, é hora de ficar parado, e você para. Quando Ele diz, é hora de andar, e você anda. Até que Ele dê o próximo comando, até que Ele indique a próxima direção. Precisam duas características que Enoque tem e que nós vamos aprender com ele hoje para a gente poder andar com Deus de modo que o agrade. De modo que o objetivo da gente não tem que ser exatamente ser arrebatado, porque no caso não era o objetivo de Enoque. Enoque não foi uma pessoa que depositou a sua fé em Deus, que andou com Deus, que obedeceu a Deus, que se posicionou como um homem que andava com Deus. Ele não fez isso para ser arrebatado. Ele não fez isso para se isentar da experiência da morte, de passar pela morte. Ele não fez isso com essa intenção. Isso foi uma consequência. Isso foi um presente que Deus concedeu. A Bíblia diz que Deus é galardoador dos que o buscam. E Deus viu essa busca, essa entrega em Enoque. Porque às vezes a gente acha que com Deus a gente só tem que pedir, a gente só tem que receber. Mas existe o ato da entrega. E quando nós entregamos o nosso coração a Deus, quando nós entregamos a nossa reputação a Deus, quando nós entregamos as nossas dores a Deus, quando nós entregamos o nosso coração com inteireza, com singeleza a Deus, nós andamos com Ele verdadeiramente. Porque nós estamos confiando ao ponto de entregar. E o Senhor conhece, esquadrinha o nosso coração, as intenções que há nele. Até aquelas que nem nós conhecemos, o Senhor já conhece. Então, quando nós decidimos fazer isso, o Senhor, Ele nos presenteia, Ele nos galardoa, Ele nos abençoa, Ele nos privilegia, Ele nos agracia. E Ele fez isso com Enoque. Tamanha era a fé e a entrega de Enoque para com Ele. Tamanha era a disposição e a inclinação do coração de Enoque em dias tão ruins, em tempos tão difíceis como o que ele enfrentava, decidir andar com Deus. Decidir dizer não às concupiscências da carne, aos desejos, às vontades próprias. Mas eu estava na disposição agora de descer, e eu vou ter que subir essa ladeira tão íngreme. A gente precisa estar alinhado com Deus a ponto de ouvir a voz dEle e executar o que Ele está pedindo para que a gente faça. Andar na direção que Ele quer que a gente ande. Senão nós não estaremos andando com Deus. Amém? Enoque andou com Deus para não andar com Ele mesmo. Diga, com Ele mesmo. Enoque andou com Deus para não andar com Ele mesmo. Alguém aqui tem coragem de dizer ou de reconhecer que algumas vezes você mesmo não é uma boa companhia para si? Eu tenho dias que nem eu me aguento. Imagino para andar alguém do meu lado, não ia suportar. Tem dias em que nós somos péssimas companhias para nós mesmos. Pode até algumas pessoas não terem coragem de admitir isso. Mas é verdade. E sabe, o que Deus quer é que a gente opte, escolha, decida andar com Ele, ao ponto de que não seja necessário andar com a nossa própria companhia. Andar pelas nossas próprias vontades, pelas nossas próprias direções, pelo nosso próprio senso de direção. E menos ainda que a gente opte por andar com as companhias erradas, que a gente escolha errado com quem andar. E quantas vezes na caminhada nós erramos nessas escolhas? Sim ou não? Ou eu fui a única aqui? Quantas vezes a gente anda com alguém que a sua mãe diz, olha, não ande com fulano, fulano não é companhia para você. E quantas vezes Deus está dizendo, não ande com fulano, fulano não é companhia para você. Mas você não está sensível à voz do Espírito Santo e está andando com fulano e está achando que está andando com Deus.
E Deus te diz essa noite, você precisa estar atento e sensível à voz do Espírito dele, porque ele está sinalizando para você, a luzinha amarela piscando, a atenção no semáforo. É hora de parar com esta companhia, é hora de parar com esta prática. Eu não ando com você nisto, eu não estou andando com você, mas você acha que está fortão andando com o Deusão aqui do lado e o Deusão não está mais do seu lado. É necessário essa sensibilidade para entender que Deus não quer que você esmere a sua própria companhia ou acha que tem capacidade de escolher as suas companhias. Porque, inclusive, cada um daqueles que passarem pelo seu caminho ou que permanecerem nele, precisam ser pessoas direcionadas por Deus, precisam ser pessoas colocadas ali por Deus por um propósito. Seja para que ela lhe ensine algo, seja para que você ensine algo para ela, transfira alguma coisa de Deus que você já tenha recebido. E assim a gente se edifique mutuamente, se ensine, se ajude, se cuide, viva o mandamento do Senhor. Então, muitas vezes, a gente acha que está andando com Deus e não está, por não ouvir a sua voz, simplesmente por escolher caminhar com pessoas que não são as que Ele queria que nós estivéssemos caminhando. E Ele nos convida hoje a refletir sobre com quem você tem andado. A pergunta de Deus, desta noite é: com quem você tem andado? Não é nesse momento para você apontar o dedo e julgar a pessoa, mas é para você analisar a si mesmo, no quesito sensibilidade à voz do Espírito Santo, no quesito obediência à voz de Deus, e não seguir caminhando com pessoas que não são as que Ele quer que você caminhe. E não seguir com as práticas que não são as que Ele quer que você tenha. Amém? Aleluias. Pouquíssimo fala-se de Enoque, como eu já havia dito no início. Mas percebam que nós ouvimos lá no início em Gênesis, em alguma outra genealogia no início do Novo Testamento, se não me engano Marcos ou Lucas. E aí lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, se vocês quiserem abrir podem, no verso de número 5. Na minha versão tem um título no capítulo 11 que diz assim, a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Tem versões que têm como título Heróis da Fé. Isso não é pouco, minha gente. Essa pessoa ela é citada lá no Antigo Testamento, que ele andou com Deus, viveu 365 anos, é da geração da genealogia de não sei quem lá das quantas, que nós vimos, e olha o detalhe passando quase que desapercebido, andou com Deus. Fulano morreu, Beltrano morreu, Cicrano morreu, e esta pessoa não se viu mais. Deus o tomou para si. E Deus quer tomar a mim e você para si esta noite. Não necessariamente no sentido de que você vai ser arrebatado, mas de que você vai alinhar a sua vida a andar verdadeiramente com Deus. A andar e viver verdadeiramente segundo a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Percebam a grandeza que Deus vê na pessoa que entrega o seu coração, a sua vida e assume a postura e a decisão de andar com Ele, ainda que implique andar na contramão do mundo, ainda que implique andar na contramão de várias pessoas, ainda que implique contrariar a si mesmo. E você escolhe andar com Deus. Percebam como Deus honrou a fé de Enoque. No capítulo 11 de Hebreus, ressalta os heróis da fé. Nessa versão, a Almeida Corrigida, a natureza da fé e os exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Percebam que essa pessoa que você não sabe quase nada sobre ela é citada no Novo Testamento como exemplo de fé. Diga comigo, exemplo de fé. Diga, eu quero ter uma fé exemplar. Amém? No verso 5 diz assim: pela fé, repita comigo, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação
alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Repita comigo: agradara a Deus. É muito forte. E a Bíblia diz no verso seguinte que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluias. Verso 6 diz: ora. Repita comigo: ora. Você precisa lembrar disso. Hebreus 11:6. Ora. De novo. Que lindo. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa crer, você precisa ter fé. Para ser trasladado, se esta for a vontade de Deus, amém. Mas para andar com Deus é indispensável. A Bíblia diz que é impossível. Fala para o seu irmão: impossível. Vocês estão entendendo? Não é que dá para você dizer que está andando com Deus e Deus te diz: sobe. Você, não, mas eu quero ir reto. Toda a vida, reto. E Deus está dizendo: desce. Desce. Você, não, mas eu quero ir reto. Aqui em cima está melhor, a vista está boa. E Deus está dizendo: desce. Você, não, aqui está tão bom, está um ventinho. Ó, que delícia desse lado. Eita, vou ficar aqui. Ai, que gostoso, olha no cabelo. E Deus está dizendo: desce. Você, mas aqui está tão bom, Deus. Estou obedecendo a Deus, Deus mandou eu ficar aqui. Mas Deus já deu outra ordem, E você acha que está andando com Deus ainda? Acha que está agradando Deus ainda? Não é o que a minha Bíblia diz. A sua diz diferente da minha. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verso 5 de novo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho. Olha que linda essa parte. Qual foi o testemunho de Enoque? De alguém que agradou a Deus. E na sequência a palavra diz que a gente só agrada a Deus tendo fé nele, tendo fé no Filho dele, tendo fé em Jesus. Diga comigo: fé no Filho de Deus. A Bíblia não diz fé no pensamento positivo. Pensar positivo é bom, é importante, mas sem fé, o que vai acontecer? Só vai ficar pensando positivo. É necessário depositar fé em quem tem poder de operar. É necessário depositar fé no Filho de Deus. É necessário ter fé como Enoque teve para viver, renunciar, obedecer, ao ponto de que o Senhor se agrade de nós, como se agradou de Enoque. E às vezes a gente acha que está agradando a Deus, acha que está obedecendo a Deus, acha que está andando com Deus, e o Senhor está bem distante de nós. Mas Ele quer que a gente entenda isso hoje, quer que a gente se atine para isso hoje, quer que a gente fique afiado, diga afiado. Precisamos parar de querer agradar as pessoas. Quantas vezes nós estamos, mas eu não queria contrariar fulano, ele é tão legal comigo, toda vez que me vê, gente, é tão gentil, está sempre aqui, sempre traz presente, nos aniversários, nossa, que pessoa agradável, eu não posso dizer não para essa pessoa. Não, mas é o meu chefe, como é que eu vou dizer um não? Me fez esse pedido, eu tenho que ir lá naquele coffee break, eu tenho que ir lá naquele evento. Deus mandou você ir? Então, se você foi sem Ele mandar, você não está andando com Deus. É simples. É uma questão de relacionamento, de entendimento, de cumplicidade, de entendimento, de ouvir Deus, de entender Deus, de depositar fé em Deus, de obedecer à voz de Deus, custe o que isso custar. Parar de querer agradar os outros e se preocupar em agradar a Deus. Quem deve ser agradado, com quem você deve se preocupar em agradar.
E como que a gente agrada a Deus, que nós vimos aqui na palavra? Por meio da fé e da obediência. Sem ela é impossível agradá-lo. Sem ela é impossível experimentar o que Deus tem para nós. Sem ela é impossível acessar e viver com Deus. Sem ela é impossível andar com Deus. Amém? A gente acha que pode andar com Deus do nosso jeito. A gente acha que pode andar com Deus na hora que a gente quer. Não, hoje eu acordei, hoje eu estou bem, estou espiritual. Hoje eu estou andando com Deus. Estou paz e amor. Não estou na TPM. Estou relax. Orei essa madrugada, dormi bem. As crianças não acordaram nenhuma vez durante a noite. Estou super bem-humorada. Hoje eu estou andando com Deus. No outro dia teve uma noite difícil. Está numa TPM terrível, aí já se esqueceu de ter fé, já se esqueceu de entregar, já se esqueceu de orar, já não ouviu Deus, já não está mais andando com Deus. Esse não é o padrão, diga para o seu irmão, esse não é o padrão de fé que Deus quer. Esse não é o padrão de fé que Deus quer. Esse não é o padrão que nós devemos andar, que nós devemos viver. A nossa fé ela não tem que ser movida pelas circunstâncias. E a gente precisa parar de querer colocar Jesus numa caixinha e moldar Ele, moldar a nossa fé, a nossa caminhada e o nosso andar com Ele do nosso jeito. De acordo com a nossa rotina, com as nossas prioridades, com as nossas vontades, com as nossas necessidades. Ah, porque hoje eu estou muito corrida, porque hoje não dá, porque isso, porque aquilo. Deus quer no padrão dEle. Diz para o seu irmão, tem que ser o padrão de Deus. Tem que ser no padrão da fé. Sabe por que é no padrão da fé, aleluias, que o mar se abre. É porque é no padrão da fé que o casamento destruído é restaurado. É porque é no padrão da fé que o usuário de droga, dependente químico, é regenerado. É porque é no padrão da fé que a enfermidade sai e você é curado. É porque é no padrão da fé que Deus opera. É porque é no padrão da fé que agrada. Labastere canta churas. É porque é no padrão da fé que surdo ouve, que jumenta fala. Porque na minha Bíblia jumenta falou. Na sua não? Na minha falou. E Deus está dizendo para mim e para você esta noite, é no padrão da fé. Diz para o seu irmão, porque eu não estou falando alto o suficiente. É no padrão da fé. É no padrão da fé, meu irmão. Pode falar para ele, minha irmã. Cadê meu irmão? Meu irmão está na salinha. Meu irmão, como a gente costuma brincar com o Daniel. É no padrão da fé, meu irmão. É no padrão da fé, minha irmã. Porque é nesse padrão que o impossível se torna possível. E assim, no estalar de dedos, é no padrão da fé que a criança dorme doente e amanhece restaurado, curado. É no padrão da fé que o paralítico levanta e sai saltando de alegria. É no padrão da fé que a gente experimenta o extraordinário de Deus. Não é no nosso padrão, não é do nosso jeito, não é na nossa fé, não é nos nossos moldes, não é agradando as pessoinhas que são agradáveis aos nossos olhos. É no padrão de Deus. É andando com Deus de verdade, como diz a pastora Sônia. Não é fingindo, não é se iludindo, não é achando que está indo na célula, no culto e está andando com Deus por isso. Isso é ilusão. Andar com Deus é viver no padrão de Deus. É depositar fé, é entregar o coração, é renunciar à sua própria carne, é dizer assim, carne miserável, tu quer isso, mas não é o que Deus quer, e vai ser no padrão de Deus. A partir de hoje, Deus está te dizendo, a partir de hoje vai ser no padrão de Deus, está entendendo? A partir de hoje é no padrão de Deus. Deus não quer achar em nós uma fezinha. Deus não quer achar em nós crentinhos iludidos, crentinhos achando que está andando com Deus. Deus quer andar ali, ó, mãozona com mãozinha. Igual o paizão e a criancinha pequenininha. A gente não pega a mãozinha do bebê, a minha filhinha de 6 meses. A gente não tem uma mãozinha de um bebê, quando põe na nossa, a diferença é muito grande. Deus quer que você olhe esta noite. Diga para o seu irmão mais uma vez, no padrão da fé. Deus quer que olhe aí para a palma da sua mão.
Imagina que a tua mão é a mão de Deus. E imagina a mão de um bebezinho recém-nascido sobre a sua mão. Esta é a sua mão. A sua mão, eu vou repetir, é a mão de Deus. Contemple ela com esses olhos que Deus te deu. Glória a Deus. Agora conceba sobre ela a mão de um bebezinho recém-nascido, bem pequenininha. Esta é a minha mão. Deus quer assim. Deus quer assim hoje. Deus quer que ande mãozona sobre mãozinha. Ele quer segurar. Ele quer envolver, Ele quer dar a direção, Ele quer dizer sobe, Ele quer dizer desce, Ele quer dizer vai, Ele quer dizer volta. Ele quer encontrar no coração do dono dessa mãozinha uma fé e um coração que o agrade. Alguém que ande segundo o padrão de Deus. Alguém que ande segundo o padrão da fé. Alguém que entenda que é nesse padrão que a vida vai mudar. Alguém que entenda que o que Deus tem para você não se limita aqui. Não se limita a esta terra, este lugar. Não. O que Deus tem para mim e para você é lá. É no nosso lugar. É onde está a nossa cidadania. É de onde nós pertencemos. É de onde nós viemos quando Ele chamou e nos colocou no ventre da nossa mãe. Deus quer que a gente retorne para o nosso lugar de origem. Para o nosso lar celestial. Mas Ele tem achado em nós um coraçãozinho, uma ilusãozinha de que está andando com Deus aqui. E na hora do vamos ver, na hora do juízo, você vai ficar aqui nesse lugarzinho. E Ele não quer que a gente fique. Ele quer que nós regressemos ao nosso lugar. E aí tem uma frase que diz assim, ó. A vida de verdade está nos bastidores. Eu desconheço a autoria. Mas a gente precisa entender essa noite, Deus quer falar comigo e com você sobre o bastidor. Diga comigo, bastidor. O bastidor, para quem não sabe, é o que está atrás dos palcos. É o que acontece na preparação de qualquer apresentação, de qualquer espetáculo. São os técnicos de iluminação, de som, os profissionais que estão ali atrás envolvidos, como o nosso irmão está aqui na mídia, para que você de casa assista, ouça essa palavra, veja as imagens de quem está aqui. Essas pessoas que estão nos bastidores, todos nós temos um bastidor da nossa vida. E o que Deus quer que a gente compreenda e aprenda com a vida de Enoque, tem duas características lindas que a gente precisa adquirir, desenvolver. Porque com Deus nós somos capacitados todos os dias. Então, se você não tem, não se preocupe. Ele já começou a liberar ela desde o louvor, quando ele usou o ministro de louvor dessa noite, o diácono Rodrigo, para dizer que ele estava entregando à igreja coragem. Diga comigo, coragem. Deus é lindo. Enquanto eu orava, ele respondeu lindamente, testificando a palavra. Coragem é a segunda característica que Enoque tem, que nós precisamos adquirir hoje. A Bíblia diz que Deus nos deu espírito de covardia? Não. Faz assim para o seu irmão. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de ousadia. Amém? Deus nos deu espírito de ousadia. Deus não nos deu espírito de covardes. Não foi para você recuar. Não foi para você aceitar uma fezinha. Não foi para você aceitar uma ilusãozinha e acreditar. Não, eu estou andando com Deus. Estou indo aqui, irmão. Estou firme na fé. Estou destruída, mas eu estou andando com Deus. Destruída, andando com Deus. Estou aqui toda endividada, toda preocupada, toda aflita. Eu estou andando com Deus. Não, isso não é o padrão de Deus para mim e para a sua vida. Isso não é andar com Deus. Andar com Deus é a convicção de que nós somos mais que vencedores. Andar com Deus é a posição de que você vai enfrentar conflito, de que você vai sofrer perseguição, mas que vale a pena se posicionar. Vale a pena dizer, eu ando com Deus, Deus está comigo. Eu não sou ninguém não, mas eu tenho um Deusão. Lembra do tamanho da mão dele, da sua? É essa a proporção. Eu não estou só. A gente precisa ter essa convicção. E a gente precisa ter coragem para isso. Mas antes da coragem, a gente precisa de uma coisa que precede ela, que é a simplicidade. Vamos chegar lá. Andar com Deus sem fé, diz aí para o seu irmão, andar com Deus sem fé é igual acender uma luz que não está conectada a uma rede de energia. Você vai lá no interruptor, digamos que cessou ali, lá fora no padrão,
e nós não temos mais energia aqui nesse estabelecimento. Suponhamos. E aí eu peço a um de vocês, por favor, acenda a luz ali no interruptor. Essa luz não vai ligar, correto? A gente vai ficar ali batendo o tempo todo e ela não vai acender. Porque faltou a ligação com a fonte de energia. Ela foi cortada quando foi desligada lá fora. Com Deus, com a nossa fé, é do mesmo jeito. Nós precisamos entender que a nossa fé no Filho de Deus, que a nossa fé em Deus, naquele que tem poder, diga comigo, aquele que tem poder, ela precisa estar ligada a Ele. Porque senão a gente vai ficar batendo a mão no interruptor o tempo todo. E não vai experimentar do mais que vencedores. E não vai viver como alguém que tem dentro de si o espírito que Ele colocou de ousadia. Mas vai viver como um covarde, como um iludido. Como alguém que cria uma situação de engano para si mesmo. E não é Satanás que está fazendo isso, é você. Deus está te falando que é você. Não adianta responsabilizar, terceirizar aquilo que foi você que fez. Criou uma historinha da carochinha para acreditar que anda com Deus. Ele quer andar com você e comigo de verdade. Ele quer segurar nas nossas mãos. Ele quer que a gente experimente do padrão de Deus. E o padrão de Deus é top. Sim ou não, gente? Meu Deus, quantos milagres, quantas coisas que só Deus, só o nome de Jesus pode fazer. E Ele quer fazer na minha e na sua vida. A primeira coisa, a primeira característica que Enoque tem e que nós devemos adquirir é a simplicidade. A segunda, como eu já adiantei, é a coragem. Mas é preciso antes ter simplicidade. A gente não vê na Bíblia grandes feitos a respeito de Enoque, como eu mencionei. A gente não sabe quase nada sobre ele. E tem gente que está muito preocupado com os grandes feitos, com uma vida miraculosa, com um testemunho impactante. E o que Deus quer é só andar com você, dia após dia. Um coração que se entrega, um coração que obedece, um coração que confia, que tem fé, que deposita fé em Deus, porque aí agrada a Deus. Pelo contrário, sem ela é impossível agradá-lo. Tem gente que está pegando o seu dia a dia, a sua caminhadinha ali com Deus e olhando lá para o bastidor de alguém e olhando para essa pessoa com esse que está naquele momento no palco, retomando aqui o histórico do bastidor. Comparando com o palco, o seu bastidor com o palco de uma outra pessoa. Primeiro, a comparação deve ser extinta da sua vida. Você precisa viver andando com Deus, nós precisamos viver andando com Deus dia após dia, entendendo, diga com seu irmão, para o seu irmão, entendendo que Deus é conosco. Que Deus é conosco. Isso independe se com alguém ele fez diferente, porque ele tem uma caminhada para cada um. Alguém vai ter um testemunho impactante, não andava e passou a andar, não podia ser mãe de filhos e foi mãe de 3, quase 5, glória a Deus, aleluia, essa sou eu. Amém, obrigada, paramos por aqui. Não é, gente? Então, assim, tem pessoas que vai construir, que Deus vai ter uma trajetória que é dela, não é a sua. E tem gente que está se oprimindo e que está se enganando, que está andando com Deus nesse aspecto. Está querendo o holofote, está querendo milhões de seguidores, está buscando coisas, status, está buscando coisas que não são a que Deus tem para você. Ninguém ouviu falar que Deus desceu, apareceu para Enoque, que Enoque subiu e desceu e pregou e não sei quantos se converteram, que foi para a caverna. Não, a Bíblia diz apenas, e andou Enoque com Deus. Depois dos seus 365 anos, não se viu mais. Deus o arrebatou. E lá no 11 diz que Enoque foi trasladado porque Deus se agradou do testemunho da sua fé. Enoque foi alguém que teve fé em Deus e que caminhou em fé em Deus continuamente. O mundo estava se acabando, a homossexualidade, o trem estava pegando fogo,
a corrupção, a concupiscência, os prazeres carnais, estava tudo se destruindo, estava tudo corrompido em torno de Enoque, e Enoque estava continuamente, dia após dia, no seu passinho, um de cada vez, andando com Deus, confiando em Deus, depositando fé em Deus, entregando seu coração a Deus, se posicionando contra todas as coisas erradas que lhe aconteciam, ou que aconteciam ao seu redor, se posicionando como alguém que escolhia seguir Deus, obedecer os princípios de Deus, porque andar com Deus é principalmente obedecer os seus princípios e entender que Deus não os negocia com ninguém, por nada. Então entenda, amados, que a simplicidade de Enoque foi uma característica que eu acredito que até foi uma das que mais o ajudou a permanecer na caminhada. Era a ausência da necessidade de que alguém visse que ele era espiritual, a ausência da necessidade da visibilidade, a ausência da necessidade de estar no palco, da luz estar direcionada para ele. Mas na simplicidade da sua persistência em andar com Deus. Está tudo difícil, estão perseguindo, agora eu tenho que andar assim, agora eu sou obrigada a tomar uma vacina que eu não quero, agora eu tenho que subir, agora ali eu não posso entrar, estou pagando meu imposto do mesmo jeito, não estou entendendo. Estou com Jesus, não abro, estou com Jesus, um passinho de cada vez. E aí, como é que eu vou resolver isso? Não sei. Entro, saio, não vejo, estou invisível, Jesus faz. Não sei. Ei, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Enoque fez milagre em nome de Jesus? Não. Enoque fez o quê? Aleluias. Aleluias. Enoque fez o quê, minha gente? E Enoque andou com Deus. Ele agradou a Deus quando ele decidiu andar com Deus, mesmo quando tudo inclinava para que ele não andasse. Enoque escolheu não se prostituir. Enoque escolheu não se corromper. Enoque escolheu pagar o que comprava, o que devia. Enoque escolheu respeitar o seu semelhante. Enoque escolheu crer no impossível, no Deus que tinha o poder de realizar todas as coisas. Enoque escolheu ser honesto, quando o povo era tudo desonesto. Enoque escolheu confiar, quando ninguém mais confiava. Deus quer que você ande com Ele hoje. Deus quer que você escolha hoje, porque andar com Deus é fazer o que Deus manda fazer. É obedecer os princípios de Deus, é não se prostituir. É dizer não para o pecado, por mais que isso seja difícil, entender que a mãozona está aqui para segurar na sua mãozinha e lhe dizer, eu sou contigo, você vai vencer. E você olhar para aquela situação e entender que você está andando com Deus, que é na sua simplicidade, que é na sua pouca, aos seus olhos, pouca força, mas que para Deus vai o agradar. Porque Enoque agradou a Deus quando escolheu andar com Ele. Porque nós agradamos a Deus quando escolhemos dizer não ao pecado e sim a Deus. Porque nós agradamos a Deus quando dizemos, Deus eu confio, eu entrego e não tomamos das suas mãos. Porque nós agradamos a Deus quando dizemos, Senhor, eu não vejo, mas o Senhor pode mudar a minha trajetória. Senhor, eu olho para os lados e não tenho saída, mas o Senhor é a saída, porque a tua palavra diz que Jesus é o caminho. Se eu vou andar com Deus e o caminho é Jesus, o céu é meu lugar. Queria até subir agora, ser trasladada, mas não deu. Preciso de mais fé. Preciso de andar mais com Deus. Precisamos de andar mais com Deus, em simplicidade. Precisamos de mais bastidor com Deus. Deus está com sede de bastidor. A gente é influenciado a querer palco. O tempo todo nós somos bombardeados a querer o palco. E cria em nós uma necessidade que nem é nossa. Que na verdade ela nem está lá. Ela nem existia. Mas essa é uma das funções das redes sociais. Essa é uma das funções das ferramentas de Satanás de distração da nossa mente. Para que a gente queira que as pessoas vejam que nós somos espirituais. Quando Deus quer que você simplesmente lá no seu bastidor, lá no seu dia a dia, escolha sim para Jesus, não para o pecado. Sim para o céu, não para o inferno.
Eu vou andar com Deus. Diga, eu vou andar com Deus. Vai ser no padrão de Deus. Vai ser. Porque quem faz mar se abrir não seria uma fé pequena. Não seria um Deus pequeno. Quem faz um homem andar sobre águas, aleluias, Deus quer fazer a gente andar sobre as águas. Mas é no bastidor. Não é com a câmera de selfie ligada, Ele está dizendo para nós. Ele quer que a gente se preocupe menos com o palco, sabe por quê? Deus diz para mim e para você que Ele quer que a gente brilhe no palco celestial. Porque lá a gente brilha continuamente. Lá nós não somos bombardeados com a necessidade de competitividade, de tem mais, de tem menos, de viu mais, de viu menos. Eu sou mais espiritual, eu oro mais, eu jejuo mais, eu tenho mais seguidores. Meu Deus, eu não estou entendendo, amém. Vocês vão receber, e eu também. O Espírito Santo está ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Além da simplicidade, além da importância de valorizar o caminhar, o dia a dia, o cotidiano, o bastidor, a segunda característica de Enoque é a coragem. Meus irmãos, como é necessário nos dias de hoje coragem para dizer, eu sou cristão. Sim ou não? Ontem eu li uma frase linda, eu compartilhei com você, não foi, amor? Eu fiquei impactada com aquela frase, que ela fala assim, que alguém lá se fingir, se fazer de cristão e dizer eu sou cristão é muito fácil. Mas alguém reagir como um cristão o torna um verdadeiro cristão. Uau, que profundo. Eu vou repetir para você alcançar. Você vinha aqui, lindinho, biblinha na mão, biblinha no celular, louvou, adoração, foi na célula, bateu ponto, tá lindo, Jesus quer ver você ali, firme, não desistindo, perseverando mesmo. Mas entenda, se lá no seu bastidor você e Deus não estão assim, não serviu, não está andando com Deus, está se iludindo, sim ou não? Mas perceba o que Deus quer. Você está sendo confrontado, você está sendo perseguido, e você sabe exatamente como reagir a isso. Você sabe com que palavra você vai combater aquela perseguição, com que palavra você vai combater aquela afronta, que palavra você vai buscar para se fortalecer, para se manter de pé, porque às vezes você não vai ter nem que enfrentar ou que declarar, você vai precisar daquilo só para você, só para se manter de pé, só para continuar andando com Deus. Só para continuar andando com Deus. Mas você está preocupado no que tem que preparar para falar, para explanar. E Deus está te dizendo, busca e se enche do que você vai precisar para na hora do confronto você saber reagir. Você só se sustentar. Só dizer assim, estou segura, vou ficar aqui, não vou cair daqui, não vou sair. Não vai me tirar. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a afronta, a perseguição, o confronto, podem querer me tirar da presença de Deus. Mas eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. Continuamente eu vou andar com Deus. Coragem. Diz para o seu irmão, coragem, meu irmão. Coragem. Não é de nós essa coragem. Não é eu sou corajoso. E eu não estou dizendo isso porque eu sou cheio de coragem. Pelo contrário, eu sou a pessoa que mais necessito me lembrar todos os dias que tem dentro de mim um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um Deus que é poderoso, um Deus que é comigo, porque senão a gente sucumbe e a gente desiste de andar com Deus. Mas Deus quer que a gente tenha esse entendimento hoje. Não fique buscando grandes feitos, grandes palcos, coisas muito grandiosas. Tudo que Deus faz é grandioso. Não há nada mais grandioso diante de Deus do que você conseguir, do que você lutar para perseverar andando com Ele, para perseverar se relacionando com Ele, para perseverar sensível à voz do Espírito dEle, com simplicidade. Com simplicidade. Você pode brilhar, você pode ser usado em grandes palcos, pode, mas você não deve viver movido por isso. Isso é uma consequência do poder e da ação de Deus na sua vida, da forma como Ele quiser lhe usar para alcançar outras pessoas. Você precisa não perseguir isso, você precisa deixar que isso lhe persiga. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos perseguem.
Se isso é bênção na sua vida e é de Deus para a sua vida, não se preocupe, fique onde está. Valorize o seu bastidor. Valorize a simplicidade do seu bastidor. Valorize a simplicidade do seu TSD, do seu tempo a sós com Deus. Porque Ele vai lhe levar a lugares altos. Quem sabe você vai ser trasladado como Enoque. Foi pelo bastidor, foi pela simplicidade de Enoque de andar um dia de cada vez, um passo de cada vez com o Senhor, que Deus achou nele uma fé tamanha que o agradou. E o fez levar direto para o seu lugar, que é o meu e o seu também, sem sequer ter experimentado da morte. Aleluias, Deus é poderoso. Coragem para dizer não ao pecado. Coragem para dizer não àquela pessoa que você talvez, na sua opinião, por alguma razão não devesse dizer. Coragem para se posicionar como servo e serva de Deus. Mas cuidado. Diz para o seu irmão, cuidado. Coragem em Deus, ousadia no Espírito. Deus não está te dando precedente para ser arrogante. Deus não está te dando precedente para se ensoberbecer. Deus está te ensinando que com simplicidade, com um bastidor bem firmado em Deus, bem firmado na rocha que é Jesus, você vai alcançar a coragem no momento em que ela for necessária. Ela vai brotar de dentro de você para que você enfrente, para que você sobreviva, para que você permaneça, para que você alcance e para que você experimente da honra como Enoque experimentou. Porque Deus honra. Deus requer de nós hoje um posicionamento como o de Enoque. Se Enoque vivia um tempo difícil, eu acho que não existe, eu não acredito que piore mais do que está, porque a gente já vive tudo que a Bíblia diz que aconteceria nos finais dos tempos. Um tempo em que o pecado está escancarado, em que os valores estão totalmente invertidos. Eu não acredito que a gente tenha vivido um período em que pecar ficou tão banal. E o Senhor requer de nós um posicionamento diante desse pecado. O Senhor requer que a gente se posicione, que a gente diga, não, isso aqui não é o que Deus quer que eu faça, eu não posso fazer isso. Eu preciso desse emprego, mas isso aqui não condiz com o que Deus quer para a minha vida. Não, eu estou nesse relacionamento aqui, mas o que você está me pedindo, Deus não se agrada. Tem que ser no padrão de Deus. Ou não é. Tem que ser no padrão de Deus. O seu posicionamento precisa ser, e você precisa se posicionar. Aleluias. Deus quer a nossa simplicidade, Deus quer o nosso bastidor, Deus quer a nossa intimidade com Ele, Deus quer caminhar conosco. E Ele quer nos encher de coragem para enfrentar tudo que nós precisamos enfrentar nesses dias difíceis, nesses dias em que o pecado está escancarado diante de nós. Amém, igreja? E Deus, Ele honra. Aqui em Hebreus 11, Deus honrou Enoque. Não bastou lá em Gênesis nos falar que ele foi arrebatado, que ele não experimentou a morte, que ele andou com Deus. Deus honra Enoque. Quando ele não discorre nada sobre a sua trajetória, porque não existe nada de muito grandioso, senão estaria registrado. Mas na singeleza, na simplicidade da caminhada de Enoque com Deus, Deus achou nele uma fé tamanha que o agradou e o fez honrá-lo aqui e citá-lo como um exemplo de fé, como um herói da fé, como algumas versões intitulam o capítulo 11 de Hebreus. E o Senhor quer saber de você hoje, você quer ser reconhecido pelo quê? Aleluias. O Senhor quer que cada um de nós sejamos reconhecidos pela nossa fé no Filho dele. O Senhor quer que você e eu, vou repetir, sejamos reconhecidos pela nossa fé em Jesus. Diga comigo, Jesus. Jesus. Há poder nesse nome, irmãos. E o Senhor, Ele quer que a gente acesse todo o poder que há no nome de Jesus. Mas é necessário fé, necessário obediência. Ele quer honrar a nossa fé, Ele quer honrar a nossa coragem, Ele quer honrar a nossa simplicidade, o nosso bastidor, a nossa caminhada, como Ele fez com Enoque. Ele quer que cada um de nós sejamos lembrados pela nossa fé. Se não for possível que sejamos todos arrebatados como Enoque foi, mas que sejamos honrados e reconhecidos pela nossa fé.
e pelo Deus no qual nós a depositamos. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa hora em nome de Jesus. Deus quer honrar aqueles que têm coragem, aqueles que são simples, aqueles que confiam. Aleluias. Deus quer honrar a fé de cada um de nós. Poderia, meus irmãos, haver algum testemunho melhor, algum testemunho mais forte do que Enoque ser reconhecido e honrado pela sua fé? E ficar um ensinamento para nós de que ora, vejam bem, é algo que é uma expressão para que a gente pare realmente e se atente para o que a gente vai ler adiante. Ora, verso 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. O Senhor quer entregar galardões. O Senhor quer abençoar. O Senhor quer honrar e o Senhor quer reconhecer essa noite pessoas que têm andado verdadeiramente com Ele, que têm bastidores lindos de intimidade, de relacionamento, bastidores de temor, bastidores de escuta, de sensibilidade à voz do Espírito Santo. E o Senhor quer que a gente se preocupe hoje com o palco celestial, porque é lá que Ele quer que a gente brilhe eternamente. É lá que Ele quer que a gente tenha a nossa cadeirinha cativa, o nosso lugar reservado. É por este lugar e por este palco que nós devemos lutar e não abrir mão. Amém, amados? Eu queria, por favor, o irmão do teclado, para a gente poder fazer uma oração com um solo, com um fundo musical. Eu quero convidar, enquanto o irmão vem e os irmãos vão se posicionando, já entrando nessa atmosfera de oração, de adoração, em que você vai buscar do Senhor o seu tempo de pedir a Ele um perdão, pelas vezes em que você não teve fé, em que você não valorizou essa caminhada com Ele, pelas vezes em que você não valorizou o bastidor e estava muito preocupado com o palco, pelas vezes em que você deixou de andar com Deus, pelas vezes em que você se iludiu e não quis. E convidar os irmãos que porventura estejam aqui ou que estão assistindo, que queira essa noite caminhar, andar com Deus, como Enoque andou. Você que hoje, que não tomou essa decisão ainda, quer tomá-la hoje, quer andar com Deus, você pode levantar a sua mão no seu lugar e nós oraremos por você. Você que assiste e decidiu ir na sua casa, entender o que é andar com Deus, entender o que Deus tem para você, que Ele quer honrar a sua caminhada e a sua fé com Ele a partir de hoje. Escreva: eu aceito andar com Deus, eu aceito. Ou se você quer voltar a andar com Deus, já andou com Ele um tempo e se desviou, optou por outros caminhos, escreva: eu volto. E se você está aqui hoje, já caminhou com Deus e quer voltar a caminhar, segurando essa mão forte, segura, firme, pode levantar a sua mão também, sem sair do seu lugar, para que a gente ore pela sua vida. Em nome de Jesus.